Olá pessoal, aqui é a Cristal Rocha, eu sou treinadora de basquete 3x3, especialista fiz uma especialização no Comitê Olímpico do Brasil, sou formada em Educação Física e hoje nós vamos abordar uma capacitação em basquete 3x3 dentro do Centro de Formação de Basquete 3x3. Para iniciar, eu vou abordar sobre o basquete 3x3, mas primeiro sobre o histórico, a história, como se desenvolveu, como foi a evolução do basquete 3x3 e como está sendo até hoje, até o fato de se tornar olímpico. Baseado nessas informações, o basquete 3x3 ele teve uma evolução porque ele veio do basquete que eram jogados nas ruas. E a FIBA viu que tinha muitos praticantes de basquete 3x3, na verdade de basquete de rua, nos parques, em algumas periferias, e viu que tinha um potencial em virar uma modalidade. A partir daí, o basquete 3x3 começou a ter uma evolução. Via que tinha muitos praticantes dentro das suas comunidades, nos parques, e a FIBA foi organizando e institucionalizou a modalidade. E com a sua evolução, eu preciso falar dos aspectos que envolve que envolve o jogo, envolve o basquete 3x3, que envolve todo esse aspecto do streetball. Ele é um esporte de lazer, lúdico, e contudo, depois que ele se institucionalizou, tem uns aspectos que não mudaram, como o hip hop, o MC, a música, e com isso, a modalidade ganhou um aspecto um pouco mais divertido, um pouco mais promocional e o jogo em si, né? Os atletas podem se divertir, mas também jogando profissionalmente. Falando um pouco mais sobre a evolução, a FIBA, este ano, no mês de abril, usa muito o termo das ruas para a Olimpíada e usou um brasileiro para dar exemplo de como você sai das ruas, da comunidade, da favela e joga basquete 3x3 pelo mundo, vai das ruas para a Olimpíada. E o exemplo que eles usaram é o nosso atleta Leandro Discreto, e a história dele relata realmente das ruas para a Olimpíada, porque ele foi jogando em vários países e hoje ele se tornou um atleta de alto nível e possivelmente vá para a Olimpíada. Então, a história dele, basicamente, a FIBA pegou como um exemplo e até publicou no seu site para mostrar para o mundo que o basquete de 3x3 ele saiu da periferia e alcançou um nível internacional, um nível mundial até a Olimpíada. E para exemplificar um pouco mais sobre a evolução do basquete 3x3 e sua história, eu queria falar sobre a linha do tempo, como que ele evoluiu em todos esses anos. Em 2007 foi sua institucionalização. Antigamente ele chamava FIBA 33. E sua evolução, a partir de 2010, teve o primeiro torneio, que foi o primeiro torneio em Singapura, os Jogos Olímpicos da Juventude. E assim, depois teve o primeiro campeonato mundial, que foi em 2011. E em 2012, a FIBA 3x3 desenvolveu uma plataforma da FIBA, para organizar, ranquear os campeonatos e os atletas. Em 2017, foi a inclusão nos Jogos Olímpicos, do tão esperado. Teve uma janela grande, no qual eu não comentei, mas é só para a gente contextualizar aqui. Em 2017 foi quando a FIBA mostrou para o mundo que o basquete 3x3 se tornará esporte olímpico. Em 2021, o basquete 3x3 entrará na Olimpíada. E toda a sua evolução até chegar à Olimpíada, eu quero mostrar para vocês como que a FIBA organizou e colocou isso dentro de um vídeo mostrando toda a sua evolução. Então, aqui está o vídeo para vocês acompanham aí e espero que vocês gostem. We can play anywhere. We can play on top of a building, we can play on the beach, we can play on the park.
resounding success. You can see the reaction of the public. Everybody is excited. The players like it very much, and it's a great atmosphere here. We had no clue how quick these games are, how fast-paced they are. You know, take it out of the net and you just go, 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 go. Basically a 10-minute sprint. 3-on-3 played in this fashion is incredibly exciting. Look at this terrific crowd. It's a very intimate setting. You're right up on the court. The games are short, highly competitive. I just think it's fantastic. I just came from Rio and I attended many beach volleyball games, and I think in the same way that beach volleyball has created an incredibly exciting, energetic venue targeted at young people, I think we could do the same thing with 3-on-3. It looks like a very exciting game. It will be fun to watch the game going to Olympics. I will buy tickets for it. Saindo um pouco da evolução do basquete 3x3, agora eu vou falar como que se organiza, como que faz, mas bem sucinto. O basquete 3x3 é um esporte de entretenimento, que pode ser desenvolvido, pode ser organizado pela CBB, que é a Confederação Brasileira de Basquete, e pelas federações e também por promotores de eventos. E esses promotores de eventos podem desenvolver campeonatos dentro da organização que tem na plataforma da FIBA. E falando como que é organizado e sistematizado o basquete 3x3, os campeonatos, além disso a gente precisa falar um pouco mais sobre a ANB. Mas eu vou contextualizar aqui bem sucinto como que é a ANB, o que é a ANB. A ANB é a Associação Nacional de Basquete 3x3 e é uma promotora de eventos no Brasil, em São Paulo, e iniciou suas atividades em 2007. A partir daí, ela iniciou suas atividades com os torneios em 2012. A ANB tem mais de 400 atletas filiados, então a gente pode entender que a ANB é um dos maiores promotores de eventos do Brasil. No entanto, ela já desenvolveu mais de 194 torneios FIBA, que fica dentro da plataforma. Partindo dessas informações da Associação Nacional de Basquete, como que ela trabalha, ela criou o Centro de Formação em Basquete 3x3, no qual vai ter várias atividades, e uma delas é capacitar profissionais, treinadores, professores, para poder se organizar, para poder jogar os torneios, e uma delas é capacitar profissionais, tanto treinadores como professores, para ajudar na multiplicação do basquete 3x3. E para falar um pouco sobre o basquete 3x3 e como os treinadores podem organizar, os professores podem organizar dentro das suas escolas, dentro das suas comunidades, dentro da sua equipe profissional, eu preciso falar como que ele é jogado. Para falar da estrutura, como se joga o basquete 3x3, primeiro joga-se meia quadra com uma tabela e 4 atletas para cada equipe, sendo que tem um reserva para cada equipe. Joga-se 10 minutos ou 21 pontos. A equipe que fizer 21 pontos até pode terminar, antes de terminar o tempo, se você fizer 21 pontos, acaba a partida. Então, basicamente, essa é a estrutura de um jogo, de uma partida de basquete 3x3. Treinadores e professores, essa informação aqui é muito importante. O treinador, ele não pode participar no jogo, ele não pode estar ativo ali no jogo, ele não pode passar informações. Então, o treinador ele fica numa área estabelecida pela competição e ele não pode ter acesso a informações durante o jogo.
E para contextualizar como você vai organizar a sua equipe, ou como você vai treinar o seu atleta, o seu grupo de atletas, a gente precisa focar em algumas coisas. Aqui eu vou dar algumas dicas, algumas informações relevantes, mas aí você precisa ter uma estratégia para organizar isso. As etapas formação, desenvolvimento e alto rendimento. Então você precisa entender em qual fase o seu atleta está, o seu aluno está, para organizar uma estratégia de treino para que ele possa desenvolver o basquete 3x3 e todos os seus fundamentos para colocar em prática dentro do jogo. E uma das ações principais do basquete 3x3 são várias, mas aqui eu vou contextualizar 4. 1 contra 1, ações combinadas, bloqueios e cruzamentos. Então, dentro dessa estrutura, dentro dessas principais ações, você pode organizar estratégias para a sua equipe jogar. E o basquete 3x3 é uma modalidade muito dinâmica e exige muito de ações físicas, ações técnicas e uma agilidade para o jogo. Para dar um exemplo para vocês, falando sobre as habilidades, sobre os fundamentos do jogo, tanto no basquete 3x3 como no basquete 5 contra 5, os fundamentos são os mesmos. O que vai diferenciar é que no basquete 3x3, como o esporte é muito dinâmico e só tem 12 segundos para você de posse de bola, então você precisa criar vantagens e com isso as habilidades, os fundamentos precisam estar muito apurados, precisam estar bem treinados. A minha ênfase aqui é dar uma abordagem melhor para essa condição para o atleta, principalmente quando ele está numa fase de desenvolvimento, quando ele está lá nas categorias de base, para que quando ele se tornar um atleta de alto nível, adulto, ele possa ter uma condição melhor e uma leitura melhor das ações durante o jogo. Como eu enfatizei que o basquete 3x3 ele é muito dinâmico, eu não poderia deixar de ressaltar as ações físicas, que são muito importantes, tanto para ações ofensivas como defensivas. O atleta ele vai fazer essas ações físicas por muito mais vezes e muito dinâmico, por o mínimo espaço possível e por o mínimo tempo possível também. As ações físicas como saltar, mudar de direção. E eu vou dar um exemplo aqui no vídeo de como o basquete 3x3 é muito dinâmico e como é determinante as habilidades, os fundamentos do jogo estar bem treinados para que você possa criar situações na qual eu já citei para vocês, de 1 contra 1, de cruzamentos, enfim, já citei para vocês antes. E para exemplificar como o basquete 3x3 demanda muitas ações físicas e as suas habilidades, aqui você pode ver que as atletas têm muito controle de bola, muito controle do corpo e conseguem criar espaço no mínimo espaço possível. Buitros, looking for the dance too. Oh my goodness, was that flamenco? I think it was. Alexandra, please, you have to learn the steps, girl. Estelle Buitros with a lesson of flamenco. Music. The screen. Bogdan here to step back. Jay wide E open aqui está for mais two. um exemplo de como o basquete 3x3 demanda muita ação física e muito controle corporal para fazer um side step, um step back, criar espaços. Isso é muito determinante, então precisa se treinar e precisa ter uma evolução, uma progressão dessas ações para você conseguir colocar e aplicar durante o jogo. Vagapov on the move, straight to the cup. Nanu. E exemplificando os cruzamentos, os corta-luzes, a sistematização tática, quero exemplificar aqui um vídeo para vocês, e como os atletas já entendem esse processo, como que funciona a dinâmica. Ele não precisa chamar a jogada ou chamar alguma situação, eles já entendem onde eles podem se posicionar, como eles vão se organizar, e isso tudo é treinável. Aqui é óbvio que eu estou usando atletas de alto nível, mas você pode organizar isso desde a base, fazendo com que os adolescentes, os jovens, criem situações de espaço para que eles possam depois colocar isso e aplicar quando tiver uma defesa e quando você organizar algo mais específico de um jogo. E para exemplificar, aqui o atleta recebe um corta-luz fora da bola, e depois o atleta logo em seguida vai receber um corta-luz direto.
E aí ele vai ter duas posições, ele vai poder ter duas ações para poder atacar o adversário, atacar a defesa. Agora aqui é uma situação de check ball, no qual já deve ter uma combinação, eles já combinaram essa jogada. Ele passa a bola para a lateral, para uma das laterais, e recebe um corta-luz que a gente chama de flare, que é nas costas da defesa. E aí ele tem uma situação que ele pode passar a bola para o atleta que estava batendo o check ball chutar, a fazer um arremesso livre, ou o que estiver entrando. Aqui ele deu um passe para o atleta que infiltrou e conseguiu uma condição de cesta melhor, que a defesa ficou meio perdida aqui na ação dele. Esse exemplo aqui é no basquete feminino, também é uma saída de check ball, já tem uma jogada pré-determinada. Normalmente os atletas usam muito flare, e aqui novamente a atleta vai usar flare, só que aqui nesse exemplo ela tem algumas possibilidades. Arremessar porque a defesa deu um espaço, infiltrar ou fazer uma assistência. Ela preferiu infiltrar e concluiu a cesta em uma bandeja. Aqui nesse caso é uma saída de contra-ataque, a equipe tomou uma cesta e ela tem que limpar a bola para poder sair na linha de 2 pontos para poder atacar. E aqui eu vou exemplificar para vocês. Ela vai estar no semicírculo, vai pregar o rebote e já vai limpar a bola lá na zona morta. Aí elas vão criar uma situação de flare novamente, no qual ela passou a bola para a lateral, ela usou o corta-luz nas costas. E se houver uma troca, com certeza a atleta que recebeu o corta-luz vai sair livre. Mas a atleta jogou 1 contra 1 porque também ela viu essa possibilidade do jogo de 1 contra 1. Aqui novamente, passou a bola para a lateral, só que aqui ela está fazendo novamente o flare, só que no espaço menor, não tão distante. Vocês podem ver aqui, ó, que tem as possibilidades de fazer um handoff, porque ela não conseguiu ganhar espaço com flare, e aí ela realiza o arremesso livre. Aqui a atleta está numa situação de check ball e ela recebe um corta-luz e vai prosseguir a jogada dando um passe lá para a lateral, porque ela vai sair livre. Vou contextualizar aqui para vocês. Ela saiu, elas fizeram uma troca, a defesa fez uma troca, só que logo em seguida, não sei se vocês perceberam aqui, a atleta que fez o corta-luz para o primeiro passe, ela faz um outro corta-luz, usando flare de novo, para que a atleta tenha uma condição de receber esse passe. Só que a atleta teve uma leitura diferente, a atleta que recebeu a bola teve uma leitura diferente e ela foi e arremessou. Também foi uma boa leitura, porém não concluiu em cesta, mas foi uma boa leitura. Aqui nesse exemplo, novamente, a atleta está recebendo um corta-luz, vai sair lá na lateral para receber o primeiro passe, só que ela não consegue sair um pouco mais livre, porque o corta-luz, a troca não foi muito bem feita, então ela já consegue sair e recebe e faz uma cesta de 2 pontos. Esse exemplo aqui é uma saída de contra-ataque, mas do lance livre. Vocês podem perceber que vai ter um corta-luz, que vai ter uma dinâmica ali para sair um contra-ataque rápido. Essa ação aqui é saindo do lance livre, então ela vai sair um contra-ataque do lance livre. Perceba que a jogadora que está na ação defensiva, ela vai fazer um corta-luz. Eu vou exemplificar aqui para vocês. E aí ela consegue fazer um contra-ataque rápido e fazer uma cesta de 2 pontos. Esse exemplo aqui é uma ação ofensiva no qual sai um handoff e a defesa fica em dúvida se vai trocar, se não vai trocar, e aí ele consegue fazer uma ação bem efetiva. Eu vou mostrar aqui para vocês. É uma saída de contra-ataque também, de transição, e a defesa fica em dúvida se ele vai trocar ou não, e ele acaba ficando atrás. E o atleta que fez o handoff acaba segurando 2 na jogada, e o atleta que recebeu a bola consegue fazer uma cesta de 2 pontos. Como eu falei antes para vocês, que o basquete 3x3 é muito dinâmico e potencializa muito e é muito determinante a preparação física. Por quê? O atleta ele não vai jogar um jogo no dia, eles vão jogar 7, 9 jogos, depende do torneio no dia. Em campeonatos mundiais,
isso menos jogos por dia, mas mesmo assim a condição física é muito determinante. Como o seu atleta vai estar preparado para aquele número de jogos no mesmo dia. Aqui eu vou exemplificar para vocês uma ação defensiva, porque o jogo de basquete 3x3 ele pode ter um pouco mais de contato, o árbitro permite um pouco mais de contato, ele é um pouco mais agressivo. Aqui é uma saída de check-ball, no qual a defesa fica todo o tempo pressionando a bola. E não deixa a atleta que está com a bola, o ataque, criar um espaço para criar alguma ação de possibilidade de ir para a cesta ou fazer um passe com um pouco mais de espaço. Perceba que a troca defensiva é muito rápida, a atleta consegue recuperar a bola e já sair para o contra-ataque e faz uma bola de 2 pontos. E é muito importante a defesa no basquete 3x3, por isso que eu falo que as ações físicas são muito determinantes, porque o jogo é muito dinâmico. Então, a atleta vai conseguir fazer isso 1, 2, 3 vezes, depois já vai pedir para trocar, porque o desgaste físico naquela ação que ela está fazendo é muito alto. Então essa troca, essa atleta que fica no banco, toda hora eles estão trocando e se revezando para poder também criar uma estratégia no jogo, porque o jogo ele dura 10 minutos ou 21 pontos, mas o atleta ele joga 3, 4, 5 jogos no mesmo dia, às vezes tem campeonato que joga até 9 jogos no mesmo dia, então é necessário que as capacidades físicas sejam muito bem treinadas. E agora eu vou falar para vocês como que funciona isso dentro da plataforma da FIBA. Como que é bem simples, eu não vou falar, não vou dar muito exemplo, mas eu vou de maneira geral aqui, simples, eu vou falar para vocês como que é organizado isso. Primeiro, existe uma plataforma e um site no qual o atleta precisa se inscrever, precisa criar um perfil para que você consiga organizar a sua equipe dentro dos campeonatos FIBA, dentro da plataforma. Então lá você consegue ver os torneios, as categorias, o ranking do país, o ranking do atleta e várias outras informações. Então é bem simples, gente. Aqui eu só estou passando de maneira geral para vocês, mas vocês podem entrar no site e dar uma pesquisada e ver como vocês podem organizar isso dentro da sua escola, aí no seu projeto social, ou até alto rendimento, atletas que já estão numa fase adulta, no alto rendimento, poder jogar e se organizar para poder continuar participando dos torneios. E aqui eu vou dar exemplo de algumas competições, nas principais competições que acontecem no Brasil e algumas no mundo internacional também. Então, Circuito Paulista, Challenger, Copa do Mundo de Seleções, World Tour, Olimpíada em 2021, que era para ser 2020, mas foi adiada, todo mundo sabe, para 2021. Jogos Olímpicos da Juventude, Jogos Mundiais Escolares, Campeonato Sul-Americano e Pan-Americano. Esses são uma das competições principais, e aí tem outras competições que acontecem no mundo. Tem também campeonatos na Europa, que são muito relevantes, muito importantes também para o calendário do basquete 3x3. E falando em competições mundiais, nacionais, eu quero deixar aqui um exemplo para vocês de um vídeo de quando o Brasil foi vice-campeão mundial sub-18 masculino. Esse vídeo é um dos mais assistidos, inclusive o Brasil está no top 5 dos jogos mais espetaculares que aconteceu em campeonatos mundiais. Então assistam o vídeo que vocês vão ficar admirados como o Brasil, não vou contar para vocês, mas vocês podem ver como o Brasil teve uma tomada de decisão, uma virada espetacular nesse jogo. Então assiste aí que vocês vão gostar, porque eu, particularmente, esse jogo para mim é um dos melhores que eu já assisti até hoje. Forever away. He's stuffed wet. Fabricio try to answer back as Gay has just put on a show out here in the first semifinal of the day. Another one, you gotta be kidding me! Gay is sick, just sick. Desi now trying for one. The Italians are letting the two balls rain down out here in Astana.
We had real rain yesterday. Now the Italians are making it rain. Fabrizio answers back. That's a big 2. 18-12. Italy just 3 points away from moving on to the final. And Mezzanotte double dipping as well. Wet balls going around for the Italians. And so is true for the Brazilians as well, as Felipe keeps him in the game. Unbelievable exchange from these two. Franklin now, yes sirree! We're under a minute to go. Italy up by 3. It's 19-16. And a foul is going to be called on the play. Fabrizio with his team trailing by 3. Under 40 seconds to go. Great defense from Gay, who gets the block. Gay now guarded by Felipe. Down to Desi. Desi, nice J. And that's going to give Italy 20 points. They're 1 point away from going on to the finals. Behind the back, Franklin! And that free throw is going to go down. And an errant pass. Fabrizio, up fake. Duro, he's got to hit that. And he does! Uh-oh, it's a 1 point game. 10 seconds to go, Italy leading by 1. How about Duro stepping right in and splashing a clutch 2 point basket. Gay trying to run out the clock. And it's stolen by Fabrizio on the foul. There's a foul on the play. What a turn of events. What a turn of events. With Gay trying to run the clock out. We're gonna see how clutch he is now. And he's directing Duro to guard Gay because he understands there are 3.7 seconds left. It's a tie game. Can he put it on ice? And he does! What a turn of events! Brazil pulls off the improbable victory, coming from behind to beat Italy. Despite an unbelievable effort. E agora eu vou aqui mostrar para vocês onde vocês podem encontrar um pouco mais sobre a modalidade, um pouco mais de informação, jogos que vocês podem estar assistindo e mostrando para os seus atletas, dando alguns exemplos para eles. E aqui tem o YouTube, o canal do YouTube da NB, Basquete 3x3, e também tem o canal da FIBA, FIBA 3x3, que é onde tem a plataforma que tem vários campeonatos, principalmente campeonatos internacionais, no qual a FIBA coloca todas as informações ali de todos os jogos que acontecem no mundo, e também tem o canal da NB, todos os campeonatos que acontecem, que ela produz aqui no Brasil e aqui, principalmente aqui em São Paulo. Espero que vocês tenham gostado, e essas informações foram muito sucintas, mas de muito valor. Espero que vocês continuem praticando basquete 3x3 e fazendo com que outras pessoas conheçam essa modalidade que em 2021 já vai estar nas Olimpíadas. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo na medida do possível. E se vocês quiserem saber um pouco mais do meu trabalho, é só seguir minhas redes sociais, que também vai estar aqui disponível para vocês. E obrigada e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do CFC 3x3.